Senhor presidente, senhores senadores, eu tive a oportunidade ainda nessa semana, no início da semana, de assinar o requerimento proposto pelo senador Eduardo Braga para conferir uma tramitação especial a essa proposta de emenda à Constituição. Quero dizer a Vossa Excelência, que conhece a minha conduta em relação a esses assuntos, que eu me atenho a um princípio de não conceder tramitação especial à proposta de emenda à Constituição. Mas para esta matéria eu fiz uma exceção. Fiz uma exceção, em primeiro lugar, porque a Zona Franca é uma realidade absolutamente consolidada no Brasil. Ela foi já contemplada na Constituição de 1988. É um fato, e eu considero um fato positivo para o Brasil. A minha posição, refletindo a posição unânime da bancada do PSDB, é a posição de quem contempla um instrumento importante do desenvolvimento de uma região do nosso país. E não é qualquer região, uma região única, uma região singular. Uma região que foi, aliás, objeto de uma solicitude especial desde o tempo do Brasil colônia, pois quem percorre os rios da Amazônia, que se aprofundam, se embrenham por aquela região, encontra ali ainda construções que vêm do tempo dos portugueses. A defesa da Amazônia, a defesa do rio Amazonas como instrumento como meio de navegação exclusivamente brasileiro, é algo que foi objeto de lutas no tempo ainda do Império. Não é? A Amazônia contém uma riqueza extraordinária, não apenas da sua biodiversidade, mas também da sua condição logística, do valor do seu povo. A Amazônia é um patrimônio brasileiro, patrimônio do Brasil. Eu sou um senador por São Paulo, mas senador por São Paulo é senador pelo Brasil também. São Paulo só vai bem quando o Brasil vai bem. E a Zona Franca é um instrumento de desenvolvimento para o nosso país. Mas ainda eu quero ressaltar o fato de que a aprovação dessa PEC se dá num contexto, governador Zé Melo, em que foi possível, graças a um entendimento político amplo, envolvendo todos os partidos, obtermos também a prorrogação da lei da informática, cujos benefícios já foram suficientemente exaltados pelos meus colegas Eduardo Braga, meu colega Ferraço e o senador pela Bahia, Walter Pinheiro. Eu queria também, minha querida senadora Vanessa, fazer um registro histórico. Vossa Excelência ressaltou a importância da presidenta Dilma para que nós pudéssemos estar votando hoje aqui. Mas queria dizer a Vossa Excelência que, ao exaltar a presidente Dilma, não se pode desmerecer outras pessoas. Por exemplo, o senador Arthur Vigílio, Vossa Excelência falou, evidentemente, mas o senador Arthur Vigílio, cuja eloquência, cuja influência política, cujo ardor na defesa dessa matéria foi o grande responsável para que ela se tornasse hoje absolutamente consensual na bancada do PSDB, já em 2009, já havia apresentado uma proposta de emenda à Constituição em 2008, que foi encaminhada à Câmara dos Deputados, prorrogando a Zona Franca até 2033. Esta emenda passou a tramitar como PEC, a PEC 506 de 2010, e está parada na Câmara dos Deputados, onde o governo tem uma maioria esmagadora. Pois é. Nós temos uma outra PEC aqui também. Eu estou apenas ressaltando que há iniciativas que são importantes e que não podem ser desconhecidas, para que essa matéria não seja propriedade de ninguém. De ninguém. Estamos todos votando a favor, como, aliás, foi o resultado da votação na Câmara dos Deputados. Apenas 2 votos contrários e 2 abstenções. Não é? De modo que se manifestou uma unanimidade, assim como nós temos também, é sempre bom lembrar, aqui na CCJ da Câmara, do Senado, a PEC
29 de 2010, que também é de autoria de Arthur Vigílio, que propõe a prorrogação do prazo até 2073, e essa PEC ainda não tem relator. Mas eu queria só dizer isso para mostrar, para enfatizar o fato de que a minha posição hoje, ela não surge por acaso, ela surge de uma reflexão que foi sendo consolidada ao longo do tempo e que hoje é absolutamente unânime na minha bancada. E eu quero defendê-la com absoluta convicção, porque considero, como ouvi na argumentação do senador Eduardo Braga, que o tempo de maturação, o tempo que leva à decisão de investimentos, especialmente numa conjuntura econômica onde as incertezas avultam, não é? É um tempo longo. E como o prazo ia se esgotar em 2023, a indefinição quanto à sua permanência provocava, evidentemente, o adiamento de investimentos, o estresse dos empresários, o estresse dos trabalhadores e incerteza quanto à permanência desse instrumento que, eu repito, considero um instrumento fundamental para o desenvolvimento da Amazônia e do nosso país. Portanto, o PSDB votará favoravelmente por todas as razões. Agradeço a Vossa Excelência, senador, pelo Amazonas.